Paz, Senhor, a todos. Vamos se colocar de pé. Vai estar orando pelo nosso pastor. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu entro na tua presença, meu Deus, para te agradecer, meu Pai, pela essa vida que se dispôs a estar aqui, meu Deus, para ser usada pelo Senhor, meu Deus, para transmitir a tua palavra, meu Deus. Peço a ti que, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor repreenda tudo aquilo que não vem de ti, meu Deus, sobre nós, meu Pai, sobre este culto, meu Deus, que toda barreira espiritual, meu Deus, que nos impeça de ouvir a tua palavra, meu Deus, caia por terra, meu Deus. Peço a ti que, em nome de Jesus Cristo, que ele venha estar se esvaziando dele mesmo, Deus, e que ele venha estar sensível àquilo que o Senhor quer falar com ele, meu Deus, para ele estar passando para nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a gente possa estar escutando a tua palavra e sairmos diferentes do jeito que a gente entrou, meu Pai. Assim, meu Deus, eu já te louvo e já te agradeço, meu Deus. Em nome de Senhor Jesus, amém e amém. Não precisa não? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia aí. Dá um sorriso pro teu irmão, fala, que bom, irmão, você está aqui. Fala, Jesus te ressuscitou também, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos lembram da Páscoa? Quantos tiveram um momento com Deus esse final de semana aí, agradecendo ao Senhor? Teve alguém, não? Eu tive uma coisa que me chamou muita atenção, olhando, tenho alguns amigos, né? E eu vi eles tocando, colocaram no seu Instagram, tocando um corpo, uma imagem de Jesus, né? Sangrando e tal, e eles tocaram naquele, e estava todo mundo lá, parece que celebrando a morte de Jesus, né? Mas nós celebramos a vida de Jesus, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre. Está aqui entre nós. Alguém crê e recebe isso aí? Alguém pode dar um grito de glória a Deus, de aleluia aí? Diga para o teu irmão, dá um sorriso, irmão, que Jesus te ressuscitou. Você que estava morto, aleluia. É uma manhã de ressurreição e eu orei muito ao Senhor, pedindo para Deus uma palavra. Claro que eu queria falar sobre a Páscoa, tudo, mas Deus colocou no meu coração, essa semana, eu ministrando na igreja da Bahia e falando sobre a fraqueza de Paulo, né? E queria compartilhar com vocês sobre isso nessa manhã. Abra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Alguns entendem que a fraqueza de Paulo, às vezes, era um pecado, né? Mas Romanos 6,1 vai dizer assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quantos estão aqui? Então a fraqueza de Paulo não era pecado, irmão. Tudo bem, não? Vamos lá. Colossenses 12, versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasses de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois
me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém e amém, Jesus. Como disse anteriormente, essa fraqueza que Paulo vai relatar para a igreja de Corinto, depois de ele defender o seu apostolado, né? A igreja de Corinto não dava muita moral para Paulo. Paulo foi o fundador daquela igreja, foi o discipulador daquela igreja, só que não tinha tanta moral num certo tempo, a ponto dele escrever o que ele tinha sofrido por amor do evangelho. Ele não era, a igreja de Corinto não tinha ele como um apóstolo, como os demais apóstolos. Por quê? Quando mais ou menos, quando Paulo começa a obra, você vê, é tudo mil maravilha, é poder, é unção, é glória, muita coisa aconteceu, a ponto de ter que doutrinar a igreja a respeito dos dons espirituais, porque houve um avivamento tremendo. Mas chegou uma época, e Paulo estava preso, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele tem que defender o seu apostolado. Ele tem que dizer para a igreja, olha, vocês não me recomendam. A própria igreja não estava nem aí para o apóstolo Paulo. A própria igreja a qual ele fundou, que ele ministrou, que ele doutrinou, não estava muito, né, a ponto dele ter que falar, olha, no capítulo 4, ele vai dizer que ele sofreu naufrágio, ele apanhou, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões, ele passou frio, fome, por amor ao evangelho, mas tudo isso não fez com que a igreja mudasse o seu comportamento. Talvez, alguns estudiosos dizem que não foram 2 cartas que ele escreveu a Corinto, mas foram 4 cartas que ele escreveu. Nós não sabemos ao certo, mas o que deixa aqui para nós foi que ele vai dizer para a igreja, ele diz, olha, não me convém gloriar-me, mas passarei o que Deus falou comigo. Ele usa aquilo que ele recebeu de Deus como um apóstolo. Ele fala, eu sei que conheci um homem que em carne ou fora da carne subiu ao 3º céu e viu coisas tremendas. Ele vai dizer que ele viu coisas e teve revelações maravilhosas, que não era nem lícito falar. Talvez as pessoas que já não, por verem a atuação dele, já não dava a ele crédito. Imagina se ele contasse tudo que ele já viu, tudo que Deus já mostrou e revelou a ele. Mas ele vai falar para aquela igreja que ele não se gloriava naquilo tudo que ele já tinha feito. Ele não estava ali para fazer média, ele não estava ali para que a igreja o exaltasse. Não, ele não queria isso, mas ele mesmo falou, olha, eu nunca quis nada. A igreja de Corinto, você vai ver, ele fala, não pedi nada para vocês não me deram salário, eu fui ajudado pela igreja da Macedônia, quer dizer, uma igreja que era bem mais pobre. Então, ele vai olhar para tudo aquilo, e aí ele vai orar ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, ele vê que ele tem alguma coisa, um espinho na carne, e ele vai dizer sobre esse espinho na carne, que para ele era muito, irmãos, que ele ia a ponto de orar 3 vezes, para Deus tirar esse espinho da carne dele. Deus não tira, Deus fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus vai dizer para ele assim, ó, essa fraqueza dele habitava o poder de Deus, e quando eu olho para isso, eu vejo que ele diz, eu tenho prazer agora então, depois que Deus falou comigo, que a graça dele me basta, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. É claro que, quando falamos de fraquezas,
Alguns vão entender isso como pecado. Eu tenho uma fraqueza, eu tenho alguma coisa que sempre vem e me derruba, eu tenho alguma coisa que eu não consigo vencer, eu estou bem, mas de repente eu estou mal. E alguns acham que é o pecado, que é a fraqueza de Paulo. E aí olham para esse texto e falam, então quer dizer, ele tinha tanta fraqueza e o poder de Deus habitava por conta da fraqueza dele, que talvez seria o pecado, mas não é o pecado, porque uma vez mortos para o pecado, como viveremos nele de novo? Nós não podemos viver no pecado, nós devemos lutar contra o pecado. É claro que nós somos ainda seres humanos e de vez em quando dá uma escorregada, de vez em quando pensa o que não deveria pensar, olha o que não deveria olhar, nós de vez em quando falamos o que não deveríamos falar. Então isso é apenas um acidente que acontece na vida do cristão, não é uma rotina, não é, eu já que estou no pecado mesmo, vou pecar. Não é o que muitas pessoas pensam, que a fraqueza é o pecado e eles vão continuar vivendo naquele pecado para que o poder de Deus habite. Não, pelo contrário, irmão, o poder de Deus habita em nós para nos dar força para vencer o pecado. Então Paulo ele vai dizer isso, e quando eu estava meditando sobre isso, numa manhã de Páscoa, de ressurreição, aleluia, porque eu não olho para a Páscoa apenas com Cristo crucificado, eu olho para a Páscoa e vejo Jesus que ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância, para que possamos viver em novidade de vida. Alguém está aqui comigo nessa manhã? Quando eu olho para isso, eu vejo que a fraqueza de Paulo, e aí nós vamos ver o que seria isso. Talvez um defeito, talvez uma incapacidade. Talvez ele pensasse que não poderia agir como talvez os demais apóstolos, porque ele não era reconhecido pelos apóstolos. Imagina você não ser reconhecido por aquilo que você faz. Isso gera talvez uma fraqueza a ponto de querer desistir daquilo que Deus falou para você fazer. Talvez é como uma mulher que lá limpa a casa, lava a casa, arruma a casa e quando chega o final do dia não é valorizada pelo que faz. Mas talvez era a ponto ele querer desistir do seu ministério, mas Deus talvez usou tudo isso para dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta, cara. Se essa é a tua fraqueza, se isso mexe com você, eu quero dizer que o meu poder se aperfeiçoa nessa área na tua vida. Então Paulo, ele olhando para isso, eu vejo que muitas vezes as nossas fraquezas, porque quando ele diz assim, eu sinto prazer agora, depois que o poder de Deus, é porque muitas vezes nós não sentimos capaz daquilo que fomos chamados para fazer. Quando nós olhamos para o que as pessoas falam, para que as pessoas, como elas agem conosco, talvez nós sentimos incapaz de dar aquilo, o resultado pelo qual o Senhor nos chamou para dar. Só que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o Senhor chamando Gideão, aleluia, Gideão, que a primeira pergunta, a primeira palavra dele é: olha, eu sou o menor da minha casa, o menor da minha família, e a minha tribo é a menor de Israel, mas Deus falou com ele: eu sou contigo, você vai livrar o povo. Talvez a fraqueza de Gideão era se sentir pequeno, mas Deus fez ele grande para a glória do Senhor. E nessa manhã, irmãos, a proposta de Deus para nós não importa aquilo que você pensa de você, o que importa é que Deus olha e vê em você, e Ele é capaz de fazer através de você. Eu quero declarar nessa manhã que haverá ressurreição no seu chamado. A sua vida não vai ficar estagnada pelo que as pessoas dizem ou pelo que as pessoas falam. O que vai prevalecer é a palavra de Deus sobre a tua vida, que Deus pode te levantar, Deus pode te usar, Deus pode revelar coisas grandes que você nem imagina. Se alguém está comigo, diga amém. Quando ele sente que diremos, ele sente prazer nisso, aleluia, porque quando ele está fraco, ele sabe que ele está forte. Alguém que está no pecado, ele não consegue se sentir fraco e forte, se sentir forte.
Mas ele diz, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então quando ele olhava para si e achava que era incapaz, então o poder de Deus se manifestava na vida dele. Eu acredito que Paulo deveria estar num dia como um domingo de manhã chuvoso, pregando, e ele talvez se sentindo rejeitado pela igreja, mas quando ele pregava a palavra, de repente, irmãos, alguém que estava no meio da multidão, era coxo, era aleijado, se levantava, se colocava de pé e cria no poder de Deus. Eu fico imaginando, aleluia, Paulo ele dizer assim, aleluia, eu orei 3 vezes para que esse espinho saísse da minha vida, irmãos, mas por que espinho na carne estava? Por que ele via sempre as fraquezas dele? Talvez por conta das revelações que foi lhe dada, para que não se glorie, para que ele não se gloriasse. Irmãos, eu tenho uma certeza, e eu vi isso muito na minha vida, pessoas bem melhores, pessoas bem mais capazes e cultas, não está sendo usado pelo Senhor, porque achavam que eles tinham capacidade em si de fazer alguma coisa para Deus, e Deus não usá-las, mas Deus pegar alguém que era simples, que não sabia nem falar direito, irmão, falava nós vem, nós vai, nós vamos, mas aleluia, quando abria a boca, Deus usava para a glória do Senhor. Então não se sinta menos do que ninguém, irmão. Deus olhou para você do jeito que você é, com a sua capacidade. Talvez você ache, eu não tenho poder, eu não posso fazer isso, mas Deus fala com você. Você que Deus vai usar, é você que Deus vai levantar através de você. Eu quero crer, e eu estou profetizando nessa manhã que Deus vai fazer muito mais coisa através das nossas vidas, para a glória do Senhor. Diga para quem está ao seu lado, fala assim, vai haver ressurreição nessa manhã na tua vida, irmão. Fala, você acha que é incapaz, mas não, você é capaz. Só que Deus deixa ver você ver as suas fraquezas, suas limitações, para que o poder dele se manifeste. Quantos aqui já foram pregar um dia e tiveram o joelho tremendo? Mas quando já subiram para o púlpito achando que ia arrebentar, e não saiu nada. Eu me lembro uma vez que eu nunca fui, irmãos, olha, eu vou te falar, hein, da minha época de jovem, eu quase não era convidado para pregar, irmão. Sabe por quê? Porque a minha pregação era raça de víboras. Agora eu estou mais calma, né? Mas antes, irmão, sempre foi assim a minha vida toda. Meu primeiro sermão, eu me lembro, olha que bonito. Primeira mensagem que eu preguei foi na minha casa, no culto no lar. Quando o João Batista fala assim, ó, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Primeira mensagem na igreja foi olhando para a igreja e dizendo assim, ó, quem somos nós? E é claro que não era uma mensagem que mexia no coração dos homens, né? Acho que o pessoal falava assim, entrega logo o microfone. Mas sabe, talvez seja a nossa incapacidade de dizer, Deus, eu não sou um pregador eloquente, eu não sou alguém poderoso, eu nunca fiz um milagre, eu nunca fiz isso não pode nos paralisar, irmão, isso apenas é uma fraqueza que nós enxergamos em nós, mas eu quero dizer que Deus pega essas fraquezas e Ele vai usar para a glória do nome dEle, é você se sentindo incapaz, é que Ele vai manifestar a glória dEle aonde quer que seja. Talvez você não sabe pregar como aqueles que você acha que pregam bem. Talvez você não sabe cantar como aqueles que acham que cantam bem. Mas eu quero te dizer que Deus quer usar você da forma que você é, para que o nome dele seja glorificado. Irmão, já vi pessoas que cantam muito. Está comigo aqui ou não? Que fazem no hino, e aleluia. E você está no culto e não sentir nada. Mas já vi alguém cantar o hino da harpa, irmão, que não sabia nem cantar direito. Mas quando ele adorava o Senhor, a igreja recebia a glória de Deus. É isso que eu estou falando, irmão. É aqueles que não acham que são, que Deus vai fazer ser. Alguém está comigo e recebe, diga-me. Eu não vou gritar, desculpa. Aleluia, diga para o teu irmão, se Deus vai te usar, irmão. Fala, Deus vai te levantar. Talvez Deus vai deixar algumas coisas você enxergar em você, para que você não se glorie. Quantos estão aqui? Quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que Deus fala, Moisés fala, eu sou gago, eu não sei falar. Primeiro ele fala, né? Se eu for lá, quem vai dizer que me enviou?
Depois, eu sou gago. Muitas vezes nós damos desculpa para aquilo que Deus quer fazer conosco. Muitas vezes nós achamos que não somos capazes. Quando Deus chama Davi, irmão, Davi nem estava na mesa, Davi nem tinha aparência de rei. Quantos são aqui? Imagina você fala assim, eu tenho um novo presidente do Brasil. Tomara. Aí você vê que o cara não fala inglês, não fala francês, mas ele ama o povo e faz tudo o que é correto para o povo. Sabe, as nossas debilidades não podem nos paralisar. Porque quem nos chamou é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Alguém está comigo aqui? Não? 1 Coríntios 1:27 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Você viu o devocional essa madrugada, filho? Você viu o devocional, não? Para confundir as sábias. Eu estava de madrugada com o Senhor e Deus falou essa palavra comigo. Ele disse assim, Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que o mesmo sentimento que tinha em Paulo habite em nós também, para que nenhuma carne se glorie, aleluia, perante Ele. Alguém está comigo aqui ou não? Sabe por que Deus às vezes vai usar pessoas que, aleluia, nós olhamos e falamos, meu Deus, sabe nem ler, mas, quando abre a boca o fogo cai, meu Jesus amado. Sabe, para tirar de nós qualquer glória, porque a glória não é nossa, a glória pertence ao Senhor. E eu quero profetizar, irmão, como eu vi aqui sexta-feira, aleluia, aleluia, a Débora pregando, eu falei, meu Deus do céu, olha isso, Senhor, é isso que eu quero ver, é isso que Deus quer fazer em nosso meio, é levantar, aleluia, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém valoriza, mas quando abrir a boca, a glória de Deus vai se manifestar. Alguém está comigo aqui ou não? Alguém recebe essa palavra? Dizer de tantos outros, é claro que nós não vamos dar desculpa pelas nossas falhas, não é? Então não sei ler, Deus vai me usar assim, eu não vou me esforçar. Não, não é isso, irmão. É dizer que quando nós achamos que não temos condições, Deus manifesta o poder dele. Muitas vezes já fui ministrar a palavra e eu falei, meu Deus amado, quando quinta-feira passada, se não me falha a memória, e aí eu fui pregar a mensagem, e porque o pregador na última hora cancelou. Aí eu não falei, me pegaram de surpresa, eu falei. Mas sabe, totalmente dependente de Deus, quando eu sou fraco, eu falo assim, Deus, eu não sei o que vou pregar, e o poder dele se manifesta. Agora, quando nós achamos que somos alguma coisa, irmão, por isso que Deus deixa algumas vezes alguns espinhos, para nos colocar de joelho no chão, boca no pó. A Bíblia vai dizer, aqueles que se humilham, o Senhor exaltará. Sabe, o que nós precisamos é olhar para dentro de nós, falar, Senhor, muito obrigado, porque eu não sei, não sou, porque eu não faço. É isso que Deus espera ver em nós. Obrigado, Senhor, porque não tenho condições nenhuma. Mas a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta. Senhor, irmão, como eu queria ser poliglota, como eu queria pregar aqui em hebraico e falar em hebraico, como eu queria, irmão, meu Deus do céu, alguém está comigo? Para mim aprender o verbo to be, para mim falar inglês, é uma luta terrível. Quantos não queriam? Eu queria também, irmãos, ter um intelecto, uma capacidade, mas não tenho. Talvez isso seja uma fraqueza, mas isso não pode nos paralisar. Talvez seja uma deficiência. Porque, irmãos, é verdade, nós vamos ter pessoas que conseguem ler um texto e discorrer aquele texto e, meu Deus, você fala, que sabedoria. Tem outros que não. Tem outros que foram criados diferente, talvez a mesma casa, filhos são diferentes. E aí muitas vezes nós nos comparamos e achamos que não dá, mas Deus está dizendo, olha, o meu poder se aperfeiçoa.
Sabe, o poder de Deus que vai transformar nossa vida, que vai pegar quem somos, do jeito que somos, e vai usar para um propósito que Ele tem. Alguém está comigo aqui nessa manhã. Eu acredito, olha para o teu irmão e diga assim para ele: eu acredito que Deus vai te usar, irmão, de uma forma sobrenatural. Diga para ele: tinha pessoas melhores que você. Fala, pode falar para ele. Fala, não se gloria não, que tem pessoas bem melhores do que você. Mas diga para ele assim: mas Deus quer te usar e quer ressuscitar você para uma grande obra, aleluia, que só você pode realizar. Alguém está comigo aqui ou não? Eu acredito, irmão, eu acredito que tinha apóstolos mais poderosos, talvez, apóstolos que estavam andando ao redor de Pedro. É claro que não está escrito, não aparece aqui para nós, mas eu acredito, irmãos, que muitos homens fizeram grandes coisas, mas Deus chamou Paulo com a deficiência. Talvez as pessoas olhassem para Paulo e falassem assim: aleluia, só apanha, aleluia, só vive aí, aleluia, sofrendo, que vida é essa? E ele quer ser titular apóstolo. Aleluia. Paulo vai dizer: eu não vi a vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu vi a vocês com o poder de Deus. Diga assim para você mesmo: tem gente melhor do que eu, mas Deus me chamou, Deus vai me usar. Aleluia. E ninguém vai se gloriar, irmão, não pode se gloriar. Porque se gloriar, fracasso. Eu me lembro que no começo da minha conversão eu estudei muito, eu fiz cursos, muitos cursos, eu fazia tudo quando era curso. Eu peguei aquele texto: não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e eu peguei aquele texto de verdade e apliquei muito em cursos para a minha vida, em DVDs. Meu Deus, como eu comprava DVD na Conde de Sarzeda para ouvir os pregadores. Queria ser um pregador do Camboriú, eu queria ser. Aquele sapato colorido, aleluia, falar os mistérios de Deus. Era a minha época, né? Quantos estão aqui? E uma vez eu fui pregar, irmãos, e uma vez eu jejuei 3 dias e 3 noites. Eu fiz tudo isso para pregar. Eu me esforçava com a minha capacidade humana. E aí eu fui pregar, irmão, parece que tinha um monte de gente dormindo na igreja. Você ri, né, Gonzalo? Que não era você lá, você suando. Parece que todo mundo estava assim, ó. E eu estava buscando a Deus 3 madrugadas, 3 dias, chorando, falando: Deus me usa, me usa, me usa, me usa o quê, irmão? Acho que eu queria ser usado, eu não queria que Deus me usasse. Mano, não aconteceu nada. Eu voltei para casa desviado, ou quase desviado. E aí eu fui orar e buscar ao Senhor. Aí Deus falou comigo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu não te use, Daniel, você vai se alegrar e exultar no Deus da tua salvação. Quantos estão aqui, irmãos? Eu não sei o que aconteceu no outro dia, mas eu fui para a igreja e Deus me usou num poder que eu nunca senti na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque quando não é você, quando você desaparecer, quem vai aparecer é o Senhor. Por isso que Paulo falou: eu me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Alguém está comigo? Alguém pode celebrar ao Senhor? Pode dar um grito de glória a Deus, de aleluia aí? Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim: você vai ser uma potência na mão de Deus, irmão. Seu trabalho, no seu apartamento, diante dos seus vizinhos, quando ninguém der nada, Deus vai manifestar a tua glória. Está comigo não? Ninguém vai se gloriar diante dele. E a proposta nessa manhã é que Deus... Nós sabemos as nossas deficiências, mas Deus vai nos usar. Quantos creem nisso? Nós não somos capazes de nada, mas Deus está nos chamando para nós sermos um canal de bênção por onde quer que passarmos. Gideão, o Senhor é contigo.
Moisés, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, livrarás o povo. Alguém está aí, irmão? Alguém está entendendo isso? Não. Então a proposta dessa manhã é: a minha graça te basta. E por isso sinta prazer. Sinta prazer nas fraquezas. Sinta prazer nas injúrias. Sinta, porque quando você estiver fraco, aí você se torna forte. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus trabalhando de uma tal forma, e eu vejo os testemunhos de pessoas que não tinham capacidade nenhuma, e que Deus está levantando para uma grande obra. Eu vejo pessoas que as pessoas talvez olhavam e zombavam, como um dia também eu zombei. Portanto, de estudar e falar. Olhei alguém pregando, lendo a Bíblia, eu falei: ah lá, nem se preparou, nem leu a Bíblia. E aí Deus falou comigo assim: é que você não leu Esdras ainda, que ele não profetizou, ele apenas leu e trouxe um avivamento, porque quando a palavra de Deus está sendo ministrada, é o Espírito Santo quem está operando no nosso meio. Alguém está comigo? Nada depende de nós, irmão. Aleluia, é claro, nós consagramos, jejuamos, nós fazemos a nossa parte, mas aleluia, nada vem de nós, tudo vem do Senhor. Alguém está comigo aqui ou não? Eu poderia estar lendo só o Salmo 123, ou o Salmo 23, ou o Salmo 91. Deus ia falar com cada um de vocês da maneira que Ele desejava falar. E para nós terminarmos, olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: Deus sabe quem você é, e Ele quer te usar da forma que você é. Não se compare com ninguém, irmão. E nem deixe os outros te comparar. Amém ou não amém? Olhe para o Senhor, autor e consumador da tua fé. E o teu ministério, a tua vida vai prosperar para a glória do Senhor. Alguém está comigo aqui ou não? Eu não sei, muitas pessoas pensam: eu não sou capaz, eu não posso. Mas Deus está dizendo: é com você mesmo, a obra é com você. Deus vai te levantar. Alguém está comigo aqui ou não? Deus vai te usar. Eu não sei, irmão, eu não sei. Nós estamos pregando para pessoas há 20 anos que estamos pregando, há 21 anos. E estamos vendo Deus cumprindo palavra, promessas na vida das pessoas. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas em 10 anos, irmãos, imagina onde você vai estar. Alguém está comigo aqui ou não? Só não pare, diga para o teu irmão: só não pare, não deixa as tuas fraquezas te limitarem. Avance, vai, aleluia, o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Você talvez não pregue como pastor, não tenha a instrução como a pastora, não canta como aleluia, mas faça aquilo que Deus te chamou. Ele te chamou para uma grande obra, e Ele vai realizar essa grande obra. Alguém está comigo? Diga amém, dê um aplauso ao Senhor e um grito de glória a Deus. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Fala assim para o teu irmão: você não sabe o quanto você é importante. Fala: mas quando tudo parecer perdido, a hora do Senhor vai aparecer. Poder de Deus vai aparecer. Meu Deus. Alguém está comigo nessa manhã? Feche os teus olhos e vamos orar. Te convido a orar por você agora e falar: Deus, obrigado porque eu não sei mesmo. Obrigado porque eu não sou capaz. Obrigado porque eu não sei pregar. Obrigado porque eu não sei cantar. Obrigado porque eu tenho minhas limitações. Aleluia. Mas eu vou a partir de hoje sentir prazer nisso, Senhor. Aleluia. Para que nós, Senhor, habite o poder de Deus. Senhor, nós queríamos ser bem melhores, mas Senhor, eu não é para que nenhuma carne se glorie, Senhor, aleluia. É para que ninguém se exalte diante do Senhor. É para que, Senhor, nós possamos olhar para o espelho e ver quem somos verdadeiramente.
Senhor, mas isso não pode nos paralisar, Senhor. Isso, Pai eterno, não pode, Deus, aleluia, ó Deus, tornar, ó Deus, aquilo que o Senhor começou em nossa vida como algo em vão. Senhor, há um poder, há um poder, Senhor, que emana do seu trono sobre nós. Aleluia, há um dínamo, Senhor. Pai, por isso eu te glorifico, ó Pai, aleluia. Eu te exalto pelas fraquezas, Senhor. Eu te exalto pelas limitações, aleluia. Senhor, porque quando estou fraco, estamos fracos, é que somos fortes, somos dependentes do Senhor. É quando nós não achamos, Deus, que vai dar, é a hora que o Senhor se manifesta. Quando nós achamos que conseguimos, não dá certo, mas quando entregamos nas suas mãos as coisas acontecem, Senhor. E por isso estamos aqui, ó Deus, nessa manhã de Páscoa, de ressurreição, Senhor. Pai, ressuscita ministérios aqui nessa noite, nessa manhã, ressuscita a vida, Senhor. Aleluia, levanta, Pai, aleluia, Deus, aleluia, os improváveis nessa manhã. Levanta aqueles que acham que não podem, Senhor. Aleluia, usa-os, ó Deus, aleluia, onde quer que eles estiverem, usa-os para a glória do teu nome. Levanta este homem, levanta essa mulher, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Pai, nós oramos essa manhã. Pai eterno, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, ninguém vai se gloriar, Senhor. Pelo contrário, Deus, nós vamos ser gratos e humildes, aleluia, todos os dias da nossa vida, aleluia, te honrando, te adorando, bendizendo o teu nome e engrandecendo o teu poder, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai eterno, eu quero declarar que nada e nem ninguém parará o teu povo, Senhor. Nada e nem ninguém vai, Senhor, aleluia, desestimular o teu povo, mas eu creio, Senhor, que o teu povo, aleluia, ouvirá o teu chamado e responderá, Senhor, responderá, ainda que sem força, Senhor, aleluia, o teu poder vai se manifestar, aleluia, por onde quer que eles andarem, seja, Senhor, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, Senhor, na rua, aleluia, o teu poder vai se manifestar. Eu declaro isso em nome de Jesus, Pai, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, Senhor, sobre o teu povo, Pai, nós veremos a tua glória, aleluia, quando nós não podemos, quando nós achamos que não temos condições, Pai, a tua glória se manifestará, o teu poder se manifestará, aleluia, a tua unção se manifestará, haverá renovo de fé, renovo de esperança, haverá milagres acontecendo, haverá curas instantâneas acontecendo, haverá libertações acontecendo, haverá transformações de vida para a glória do teu nome, aleluia, nós te adoramos e te agradecemos, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, amém e amém, Senhor Jesus, amém, Senhor. Se você